Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bem-vindos ao nosso programa Em Comunhão. Aqui estamos reunidos. A alegria de podermos abrir a nossa Bíblia, podermos refletir alguns instantes sobre esses escritos paulinos. E hoje, de modo muito especial, a gente quer se debruçar sobre a carta de São Paulo aos Colossenses, ou a comunidade de Colossos. Eu tenho aqui os convidados. Seja bem-vindo, querido professor Denis Duarte, mais uma vez, especialista em Bíblia e Ciências da Religião. Que bom, Denis, ter você. Obrigado, Padre Ulisses. É sempre um prazer estar aqui, sempre muito bem acolhido aqui na casa da mãe, pelo senhor também no programa Em Comunhão. Tá bom, bem-vindo, né? E a gente saúde sua esposa, seus filhos, todos aqueles que ajudam você a praticar a Bíblia. Graças a Deus, muito obrigado, Padre. Alegria mais uma vez, minha gente, de ter também o Padre Francisco Albertin Ferreira, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Goiás, mas principalmente o Padre Francisco, ele tem uma série de publicações. Seja bem-vindo, Padre Francisco. É uma alegria mais uma vez, Padre Ulisses, estar junto com você nesse programa evangelizador em comunhão e ao mesmo tempo também com o professor Denis. Queria deixar aqui um abraço muito carinhoso ao pessoal de Cássia, de Monte Santo de Minas, aqui da Paróquia São José Tadeu de Passos, Poços de Caldas Campestre, onde eu fiz missão para Gominas. Agradecer a Fernanda Campos, que está nos ajudando aqui, o Padre Sandro também. E é uma alegria muito grande estar com todos para que possamos aí meditar sobre a carta aos Colossenses. Pois é, e Francisco, você tem se dedicado principalmente à pastoral bíblica. Tenho aqui mais um livro seu, As Bem-aventuranças de Jesus. Olha aqui que bonito, publicado também pela editora Santuário, né? E olha que ele tem publicado vários livros, mais de uma dúzia de livros, sempre dirigidos a essa pastoral bíblica, né? Minha gente, nós vamos nos dedicar exatamente à carta aos Colossenses, mas antes eu mando ainda um abraço a Luzia Custódio, lá de São Paulo, que nos acompanha, Tânia Lerias, de Porto Alegre, Shirley Oliveira, de Anápolis, Denise Sanches Carvalho, de Cajubi, Renito Cortázio, de Teresópolis. Todos vocês são bem-vindos, manda o seu alôzinho aí para nós, tá bom? Para que a gente tenha a certeza de que tudo isso está ajudando você a viver a sua fé cristã, a sua fé bíblica. Então, minha gente, carta aos Colossenses. A primeira coisa que nós pedimos que mostre para nós um card, ou seja, um texto de Colossenses. E vamos tomar imediatamente capítulo 1, versículos de 13 a 16. Preste bem atenção. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transferiu para o reino de seu Filho amado, a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criatura, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, majestades, domínios, soberanias e autoridades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aí está um texto tão bonito, né? Mesmo eu vou pedir para que o professor Denis possa comentar esse card. E lembrando que ele também tem as suas publicações. Vejam vocês aí o livro em que ele nos ensina a realizar o nosso estudo bíblico. Que bonito, né, Denis? Um livro à disposição de quem quiser, né? Isso, só entrar lá no meu site, denisduarte.com. Estão lá os meus livros, os livros que eu tenho publicado, sempre também nessa perspectiva aí de ensinar a Bíblia para o povo de Deus. Isso é bom demais, né? Mas esse card, esse pequeno texto que foi exibido para nós, qual é o seu primeiro comentário, Denis? Nesse texto, Padre, a gente já toca aí em dois pontos fundamentais da carta aos Colossenses. Sim. O primeiro é que Cristo é o primogênito de toda a criação. Por quê? Um dos problemas, talvez o principal problema da comunidade aos Colossenses, era uma certa confusão sobre o ensinamento de Cristo, sobre a doutrina dos apóstolos, o que comumente muitos comentaristas dessa carta chamam de falsas doutrinas, né? Que confundem a cabeça do povo. Claro, por uma questão cultural, por o local onde a comunidade estava inserida, pela formação dessa comunidade. Isso se explica. Mas Paulo vem então esclarecer. Esse é o ponto. A carta aos Colossenses vem esclarecer isso. Porque havia nessa comunidade uma influência de acreditar que não só crer em Jesus, mas crer também em certos seres cósmicos, seres
angelicais. Sim, sim. E vai colocando ao mesmo pé de Jesus Cristo. Misturava tudo. Misturava tudo. Então Paulo falou assim, opa, peraí, o primogênito de toda a criação é Cristo. Tudo está abaixo dele. Então você não pode comparar nada a Cristo. E um segundo ponto importante é justamente quando ele diz, Deus vos libertou através de Cristo. Ou seja, você não precisa mais crer talvez no que você acreditava antes, nessas forças especiais, forças cósmicas e etc. Você está liberto disso tudo, porque agora você entendeu, você aprendeu, você sabe que a força está toda ela, o poder está todo ele, o amor está todo ele em nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que esse carta nos mostra dois dos temas fundamentais dessa carta aos Colossenses. Seja equiparar outros a Jesus Cristo, seja no entender que o próprio Jesus já nos libertou de tudo isso, já não precisamos mais, porque eles também viviam certas práticas. Se obrigavam a certas práticas por conta dessas supostas divindades, né? Não, estamos libertos disso tudo, agora o nosso rumo, a nossa meta é nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem certeza que São Paulo escreveu somente aos Colossenses ou escreveu para nós aqui? Aí está a atualidade dessa grande escritura. Por isso que é uma revelação divina que serve para todas as gerações, né? E como é que ecoa em você, Padre Francisco, esse texto, esse card de São Paulo aos Colossenses? Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. E, ao mesmo tempo, ele é a imagem visível do Deus que é invisível. E conforme o professor mesmo colocou, o professor Denis, eles tinham muitas superstições, ela acreditava muito em crenças. O dualismo nessa comunidade é impressionante. Eles achavam que nos ares, por exemplo, existiam batalhas entre seres espirituais, entre o bem e o mal. É uma comunidade muito, realmente complicada mesmo. Claro, tem tudo a ver conosco hoje também, em muitas questões. Mas eu colocaria isso e colocaria também quando ele vai dizer que Jesus Cristo é a plenitude total. Era uma comunidade que gostava muito dessa palavra plenitude. E aí Epáfras, que trouxe esse hino, um pouco do hino para Paulo, e Paulo realmente depois realmente reescreveu e vai falar tudo o que foi falado aí, vai dizer o seguinte, que é por meio de Jesus que ele quis reconciliar consigo todas as coisas, tanto as terrestres como as celestes, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado em uma cruz. Então isso mesmo já foi colocado, né? Esquecer essas questões e confiar em Jesus. Mas eu vou destacar também um segundo ponto muito importante nessa carta, fundamental até mesmo na teologia paulina de Paulo, despojar-se do homem velho e revestir-se do homem novo, que tem a ver com o batismo, uma vida nova em Jesus. Certo, né? Percebam que aquilo que São Paulo escreveu para essas comunidades faz parte do conteúdo da revelação cristã, exatamente porque ecoa em nosso tempo, serve para nós, né? E muitos são os cristãos, muitos são os católicos também meio perdidos, né? Imaginando seres para lá e para cima. Alguns gostam de imaginar muitos demônios para lá e para cá, né? Ou seja, é como se a gente... o medo que isso tudo causa, né? No fundo, ao invés de causar alegria, causa medo. E já falamos nas outras vezes, né? O centro, a essência da nossa fé cristã é Jesus. E Ele está acima de tudo. Não há por que eu ficar temendo as tempestades da vida ou qualquer imaginação que eu tenha de seres, fantasmas, que os apóstolos de Jesus tinham medo também de fantasmas, até não poder mais, né? Isso nada existe, na verdade, né? São criações da nossa mente, mas é tão importante saber que Jesus está acima de tudo isso. E Jesus é real, não é fantasma. Muito bem, carta aos Colossenses, essa primazia universal de nosso Senhor Jesus Cristo. Padre, dá um pouquinho para nós o contexto vivencial dessa carta. Quem é esse Colossos? Onde é esse Colossos ou essa comunidade de Colossos? Paulo, ele não esteve pessoalmente na comunidade de Colossas. A de que Cristo nos libertou. Então isso é muito importante também, a libertação total desses, diríamos assim, seres demoníacos. Essas questões do dualismo, do bem e do mal, da luta entre o bem e o mal, eles tinham muito isso, eram muitas crenças mesmo. É uma carta bem diferente mesmo de Paulo, mas ao mesmo tempo ele vai mostrar a questão das virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor, também como base de tudo isso.
E claro, num ambiente, nas primeiras comunidades cristãs, onde está tudo começando, uma nova vida, a igreja que se reúne nas casas, nas famílias, Paulo vai usar a imagem do batismo para dizer também a eles que é necessário exatamente isso, sair, né, libertar dessas imoralidades, dessas coisas. Eles vieram do paganismo, né? Isso também é outra coisa que tem que colocar nessa carta. Mas vai dizer aquela expressão muito bonita de Paulo, né? De uma certa forma, você tem que libertar-se do homem velho, revestir-se do homem novo, da mulher velha, e revestir-se da mulher nova. E aí tem a ver com a questão do batismo e a questão da palavra de Deus. Eu vejo assim que isso mesmo. Então, vocês querem a plenitude, vocês querem os seres espirituais, vocês querem falar de invisível. Jesus Cristo é a imagem viva, real, do Deus que é invisível. E aí entra aquela questão muito forte também, né, de Paulo, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Por ele tudo se dirige, ele é a questão de ser, de existir, da humanidade, da criação e da salvação. Destacaria isso também. Creio que principalmente essa afirmação, um único mediador entre Deus e os homens, se chama Jesus Cristo, né? Se não me engano, Pio XII fez uma encíclica exatamente sobre este tema, né? E isso nos coloca, então, como verdadeiros católicos, na hora em que nós olhamos para Nossa Senhora, olhamos para o nosso patrono, nosso padroeiro, nosso santo de devoção, nunca se esqueça. Para eles também, Jesus é o único mediador. Eles não são mediadores. Eles podem interceder, eles podem ajudar, mas não são eles. O único Salvador, o único mediador da nossa salvação se chama Jesus. Essa clareza de fé, ela é fundamental para nós, para que ninguém nos acuse, por exemplo, que estamos adorando imagens, estamos elevando a Virgem Maria a uma deusa. Absolutamente não fazemos isso jamais. Ela foi salva por Jesus, todos os santos foram salvos por Jesus, né? E Jesus é o único mediador da nossa salvação. Mas eu acho, sabe, tem uma coisa muito bonita também, que às vezes nós católicos não conseguimos perceber, né? Ele é a única imagem de Deus que nós temos. Sim. Não adianta pintar Deus Pai como um velho barbudo, não adianta querer que o Espírito Santo seja uma pombinha. Existe um único rosto da divindade, que é o Filho de Maria, Jesus. Eu acho isso muito bonito, porque mais tarde, não é mesmo? Eu acho que a única representação da Trindade bonita é aquela ícone oriental, né? Que traz os três com a mesma carinha. Uhum. Isso é muito bonito, porque quando a gente fala que a imagem do Pai é o que a gente vê no Filho, ao mesmo tempo, nós somos criados à imagem e semelhança deles. Exato. Né? O que há de mais próximo do rosto de Deus e de Jesus Cristo é o rosto do homem. Então isso mostra também tamanha a dignidade que nós temos, né, Pai? Tamanha a dignidade a que Deus nos elevou, a de sermos imagem e semelhança dele. Isso é ponto fundamental na doutrina social da igreja. Ela Sim. começa a falar de tudo o que fala a partir desta imagem e semelhança. E nessa carta, feito isso, Paulo nos coloca com os pés no chão. Sim. Como gente. Coloca os nossos pés. Porque as pessoas estavam muito com a cabeça no espiritual. Né? Como o Padre Francisco colocou muito bem, esse espírito, eu vou dizer uma expressão que às vezes a gente ouve, o espiritualoide. Tudo é espiritual. Esquece que a vida acontece com os pés no chão, com os olhos para o alto, mas com os pés no chão. Por isso que essa carta é um apelo à nossa maturidade. Maturidade intelectual e maturidade espiritual. Maturidade intelectual para, por exemplo, entender o que o senhor acabou de explicar, que nós não elevamos a Virgem Maria a outra posição, senão a mãe de Jesus, e que deve ser venerada e não adorada. Isso é maturidade intelectual, porque eu preciso aprender isso na catequese. O que fazemos aqui neste programa, maturidade intelectual. Aprendemos sobre a Sagrada Escritura, hoje especialmente, Carta aos Colossenses, e isso nos dá uma maturidade espiritual. A partir do momento que eu coloco os pés no chão, eu começo a entender melhor e viver melhor a minha espiritualidade, coisa que não acontecia na comunidade de Colossenses. Por isso essa carta é tão importante para nós hoje. O senhor brincou no início, né? Parece que estão escrevendo para nós hoje. Por isso, porque nós precisamos mais do que nunca dessa maturidade, tanto intelectual, e aí Sim. vai gerar em nós, sem dúvida nenhuma, uma maturidade espiritual. Padre Francisco, toda essa situação problemática da comunidade de Colossos já teria algo a ver com aquilo que a gente chama de agnosticismo, de buscar
Quanto mais eu conhecer, mais perfeito eu sou. Já teria algo assim, porque essa mania de buscar, entende, olhar para os seres espirituais, mediúnicos, né? Aí, entre Deus e anjos para lá, anjos para cá, teria algo que depois se converteu no agnosticismo. Tem tudo a ver com isso que você acabou de dizer, mas tem a ver também com as heresias também, Sim. Com as falsas crenças, tudo isso, tá correto, docetismo também, tem tudo a ver. Embora ainda poderíamos dizer assim que essa salvação que vem pelo conhecimento, conforme diziam, São João na primeira carta de São João, ele vai dizer bem claro, né, que isso não existe, porque o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos apalparam, tocaram na palavra de vida de Jesus. Então, a primeira carta de São João é exatamente nesse sentido, para dizer isso mesmo. E vai dizer que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Isto mesmo, para dizer que o importante é Jesus Cristo. E ele vai dizer também, nessa carta aos Colossenses, uma coisa interessante, tem tudo a ver com os dias de hoje. Você começou muito bem, né, Padre Ulisses? E também o professor também Denis colocou isto. A realidade, ela é atual, a palavra de Deus é viva, é hoje, é sempre. A gente parar um pouquinho com algumas manias que temos de hoje em dia, principalmente, né? Às vezes tudo é isso ou tudo é aquilo, ou muitas teorias, ou a questão que o demônio age, ou isso ou aquilo. Sim, existe todos nós sabemos que existe o bem, todos nós sabemos que existe o mal. O próprio Jesus Cristo mesmo, na oração do Pai Nosso, nos ensinou: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E vai dizer também que é em Cristo que habita em forma corporal toda a plenitude da divindade. Em Cristo tem tudo de modo pleno. Ele é a cabeça de todo o principado e de toda a autoridade. E vai dizer: com ele vocês foram sepultados no batismo, e nele vocês também ressuscitam para ter uma vida nova. Então vocês estão mortos por causa do pecado, para viver em Jesus Cristo. Aí está lá em Colossenses 2, 9 seguintes. Então isso é muito importante também para a gente saber. Estar sempre unido a Jesus, ele é a cabeça, ele é o princípio. E eles gostavam muito da palavra plenitude. Várias vezes nós vamos ouvir isso, que ele é a plenitude de tudo que existe. Mas vai dizer que é exatamente esse Jesus que se fez homem, que veio morar no meio de nós, que anunciou o reino de Deus. Ele é o verdadeiro Deus, ele é a união do que é visível, do que é invisível, e ao mesmo tempo vai dizer também, naquele primeiro hino, né, no versículo 21, 20 para ser mais exato, é por meio dele que reconciliou todas as coisas, tanto as terrestres como as celestes, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado em uma cruz. Paulo utiliza várias vezes isso. E o professor sabe disso, você também, né, Padre Ulisses? É uma coisa interessante, porque a carta aos Colossenses, ela repete muitas vezes alguns temas que às vezes estão lá em Efésios. Nós já estudamos a carta a Efésios há tempos atrás. Então, tem alguns temas que reaparecem, mas ao mesmo tempo ela tem toda uma plenitude, tem toda uma maturidade para mostrar que o importante é a vivência da fé em Jesus Cristo, esquecer um pouco as crenças e superstições. Isso é tão importante porque Paulo teve uma preocupação muito séria, né, de procurar evangelizar a cultura daquele povo, né? Ele não queria apenas que se fizesse um batismo, a pessoa fala: sou agora cristão, sou católico. Ele queria que penetrasse na cultura. E era uma cultura que já vinha com certas marcas muito profundas, assim como era a cultura judaica, que trazia todo o Antigo Testamento na cabeça, e ter que evangelizar, colocar Jesus aí dentro dele e perceber que Jesus, ele supera tudo aquilo que a minha cultura servia quanto muito de Antigo Testamento. Servia de preparação, mas que não era o pléroma, não era a plenitude, né, daquilo que Jesus representa. Isso constantemente na nossa vida, a gente tem que estar atento, né, dessa essencialidade de Jesus Cristo. Senão nós nos dividimos por causa das vestes, da aparência e de tudo aquilo que a gente vai inventando a mais na nossa fé cristã. E que perdura através dos séculos até os nossos dias. Meu Deus do céu, quantas divisões existem no cristianismo de 2023. Quantas divisões encontramos entre os católicos, né? Por quê?
não chegaram a essa experiência. Veja que não é conhecimento, não é teologia, experiência de Jesus na sua vida. E Paulo conseguia trazer isso, né? Ele testemunhava o que ouvia, ou como São João dizia, o que eu ouvia e ouvi, é isso que eu testemunho para você. Eu acho que essa palavra testemunho era essencial. A carta brota de um testemunho de vida, né? De uma experiência profunda de Jesus Cristo e não apenas de críticas que se faz aí a costumes que não valem a pena. Eu acho que essa dimensão de Paulo dá a impressão que na carta aos Colossenses ele coloca Jesus alfa e ômega já na escatologia também, né? Eu entendo essa plenitude, Padre Francisco, também como uma escatologia. Perfeito. Isso mesmo, tem tudo a ver. É o princípio, o fim, a razão de ser, o existir, tanto no temporal como no eterno. É isso mesmo, tá perfeita a sua colocação. Ah, sim. Eu acho que é importante, né, Denis, essa percepção do Cristo total. Total, exatamente. O Cristo total, entender o Cristo na minha vida e na ação do Cristo no mundo todo. Exatamente. Né? Né? E por isso, inclusive, fazer como Paulo fez, o senhor citou tão bem, respeitar primeiro o lugar onde ele vai evangelizar. Quando Paulo faz isso que o senhor nos disse, né, ele jamais enfrentava causar, porque se ele chegasse lá e dissesse, vocês estão tudo errado, está errado, o que ele vai causar? Divisão, que é um problema que a gente tem hoje. Paulo primeiro respeitava a cultura local, por isso que ele pôde dizer com tranquilidade, na minha pregação eu me fiz tudo para todos. Ele primeiro se inseria naquele lugar e usava os elementos daquele lugar para trazer Cristo à luz naquelas comunidades. Isso é muito bonito porque isso que ajuda a fazer o contrário da divisão, né? Trazer a unidade. Eu costumo dizer que se você quer conquistar a pessoa para Cristo, você tem que conquistar ela para você primeiro. Porque aí, sendo amigo dessa pessoa, estando próximo a ela, claro que ela vai confiar em você e ver que Cristo é uma coisa boa na sua vida. E aí ela vai aceitar esse Cristo e tudo que ele traz consigo, toda essa vida nova que ele traz consigo. Para mim é exatamente o que Paulo fazia, né? Se inseria primeiro na cultura dessa comunidade, entendia a cultura sem desrespeitar o outro e aí dentro de um entendimento do que era aquela história, aquele povo, aquele lugar, ele conseguia transmitir a verdade do Evangelho, tanto que se pegar a carta aos Colossenses, que nós estamos estudando hoje, ela não ficou só na comunidade de Colossos, ela foi para as comunidades ali próximas. Né? A própria carta cita isso. Paulo também dá uma atenção às comunidades vizinhas, porque todas elas se veem também inseridas naquela história, naquela carta, porque Paulo fala para especificidade, não brigando, mas trazendo para si, para levar para Cristo. Então, e Paulo enfrentou determinadas situações semelhantes à nossa, né? A gente se colocou muitas vezes em posições um tanto quanto assim, não digo opostas, né? Mas até quase que de julgamento e condenação. E o meu sonho era sempre que a gente sentasse à mesa e pudesse conversar, né? Movimento carismático, movimento focolarino, teologia da libertação. Como que nós vivenciamos certas coisas, quase que quebra de braço, né? E com aquela tentaçãozinha, eu tenho Jesus. Você ainda não aceitou Jesus, como os irmãos separados dizem, né? Eu já aceitei Jesus, né? Eu falei, não, o meu problema não é esse, eu quero que Jesus me aceite. É bem o contrário, eu quero que Ele me aceite, né? Uma coisa, Francisco, para mim é muito bonita, eu acho que é a teologia pascal de Paulo, né? Eu gostaria que você comentasse, a nossa vida está escondida em Cristo. A beleza, a realidade, né, dessa vida pascal, desse presente, dessa graça de Deus está escondida em Cristo, né, e precisa se manifestar. É uma imagem que o Paulo usa assim, de uma forma tão bonita, praticamente uma teologia da ressurreição. Paulo, conforme o professor Denis colocou, é muito importante mesmo. O bonito em Paulo é que ele é parte da realidade, da cultura da comunidade para evangelizar. Eu também já fiz experiência missionária em Paragominas, no Pará, já fiz missão lá, já fiz uma missão em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas,
onde fui celebrar missas, exatamente na tribo indígena mesmo, junto com os índios, né? A gente começa lá, Anu Cantim Marchand, que é um bom dia na língua tucana, e foi muito bom, mas você tem que partir da cultura. Não é você chegar lá, tá tudo errado, não é assim, não é dessa maneira. Jesus, né? Onde já se viu uma coisa destas? Então a gente tem que partir disso mesmo. Mas o que o Paulo faz? Uma outra coisa que Paulo faz é exatamente isso, né? A questão da, diríamos assim, dessa toda a questão pascal, dessa vida nova. Paulo, ele se serve muito do batismo. Em Colossenses capítulo 3, de um modo geral, a partir do versículo 5, façam morrer aquilo que em vocês pertence à terra, fornicação, impureza, paixão, desejos mal, cobiça, e vai dizer o seguinte, libertar de toda e qualquer maldade, palavras que destroem. Vocês foram despojados do homem velho e vocês devem, e de suas ações, está lá em 3:9, Colossenses, e vai dizer que esse homem vai ser a imagem de Deus, seu Criador. A questão exatamente da teologia, diríamos assim, pascal, dessa vida nova em Cristo, para ter uma imagem nova, ser um homem novo, uma mulher nova, uma comunidade nova, aonde tudo vai se renovando e vai se transformando e parecendo com Jesus. Então, só para a gente saber como que eles faziam o batizado antigamente, o batismo. Olha só a questão das vestes, do simbolismo que Paulo pega e quanto que é importante. Eles pegavam, faziam toda uma catequese, evidentemente, nós conhecemos o período catecumenato da igreja, questão dos batizados exatamente na vigília pascal. O primeiro era batizado, Santo Agostinho coloca isso também, depois, posteriormente, né? Estou falando no início da comunidade, mas ele coloca posteriormente. Os homens eram de um lado, primeiro os homens, depois tinha as mulheres que eram batizadas, depois tinha as crianças, mas separadas, não eram juntos. O que eles faziam? Pegavam uma veste, que eles consideravam a veste velha, do homem velho. Pegava aquela veste, despia dela, ficava completamente nu, porque naquela época não tinha roupas íntimas, nem masculinas, nem femininas, colocava num nicho, lá num balaio, deixava lá, passava 3 vezes, né, dizer, crês no Pai, sim, eu creio, eu te batizo em nome do Pai, crês no Filho, eu creio, te batizo em nome do Filho, crês no Espírito Santo, eu creio, te batizo em nome do Espírito Santo. Está lá em Mateus capítulo 28, quando Jesus Cristo vai falar, né, para ir pelo mundo inteiro pregar o Evangelho, quem crer e for batizado será salvo, não é isso? E também ensinando tudo que vos ordenei, e eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Aí depois que eles acabavam de se batizar, o que acontecia? Eles pegavam uma veste nova, uma veste branca. Então é isso mesmo, você despojou-se do homem velho, da mulher velha, e agora você está revestido do homem novo, da mulher nova. Mas aí tem que ter o banho da purificação, que acontece através da palavra, da catequese e da vida nova. Aquilo que a gente já conversava na carta lá aos Efésios. Não tem como ter ressurreição, não tem, se não tiver o sofrimento, não tiver a paixão, não tiver a cruz, não tiver a morte. E aquilo que você colocou, Padre Ulisses, muito bem colocado, bom seria se todos nós sentássemos juntos e dizer, olha, vamos parar um pouquinho com picuinhas desse ou daquele movimento, dessa ou daquela ministério, ou seja, o que for, importa Jesus Cristo ser amado, ser anunciado, e a gente praticar o amor a Deus, o amor ao próximo na prática, na fé, naquilo que Jesus nos ensinou para ter essa vida nova. Exatamente. Cada carta de São Paulo traz mensagens. Trouxe para a comunidade de Colossos, trouxe para as outras comunidades ao redor de Colossos e traz e ecoa nos nossos dias para a nossa vida, né? E por trás o bonito é uma teologia de Paulo, né? Teologia cristocêntrica, tremendamente cristocêntrica e ao mesmo tempo eclesial, formando igreja, mas uma igreja cuja essência é Jesus e não esta ou aquela camiseta que a gente vista, né? Não tem problema, desde que o centro seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Que outros aspectos você gostaria de acrescentar já no final do nosso programa, que você ainda sublinharia nessa carta aos Colossenses? Sem dúvida, aquilo que eu já acho que toquei nesse assunto da carta chegar a outras comunidades que Paulo sauda nessa mesma carta, né? Acho que a notícia é a boa notícia, né? Aquilo que Jesus fez, a boa notícia do Evangelho, né? Se ela é boa notícia, ela precisa ser divulgada. Por isso que as cartas de Paulo, essa não é diferente, corriam por outras comunidades,
para que a gente faça isso hoje, né, no final desse programa. A gente estudando as cartas de Paulo, especialmente a carta aos Colossenses, que a gente possa não só ler essa carta, mas divulgar essa carta, levar essa boa notícia nos nossos círculos bíblicos, nos nossos grupos de estudo bíblico, nas paróquias, para que essa boa notícia das cartas de Paulo, que é cristocêntrica, que é com a base dos evangelhos, possa chegar cada vez mais a mais pessoas. Sim. Terminando, que ponto você também, Padre Francisco, aí sublinharia para nós desta carta aos Colossenses? Eu gostaria muito de agradecer a você, Padre Ulisses, pela essa oportunidade que na TV Aparecida, no programa Em Comunhão, juntamente com o professor Denis. Mandar um abraço também para o Alex, Edna, Letícia, Murilo, Sandra, Karen, Carol, Camila. E dizer o seguinte, eu destacaria bem rapidamente, já estamos no final do programa, essa vida nova em Jesus Cristo, a gente assumir a nossa missão de batizados. O documento de Aparecida, no número 10, diz, né? Todos os batizados são chamados a ser discípulos missionários, discípulas missionárias de Jesus Cristo. Ter essa vida nova na prática, através das virtudes teologais, a fé, a esperança, o amor. Eu destacaria isso também para finalizar. Tá bom, muito obrigado pela participação de vocês, Denis, Padre Francisco, né? E fica aí, gente, tomara que a gente amanhecesse cada dia, despertasse e a gente fala, eu sou batizado, eu fui mergulhado em Jesus, né? Então essa força interna do Espírito Santo está em mim, essa água de Deus já me lavou por dentro, né? Eu estou revestido de Jesus Cristo, revestir-se de Jesus Cristo. Coloque no seu coração, porque a palavra de Deus não é para nos dividir, a palavra de Deus é ponto de encontro. Podemos refletir, orar, discutir, colocar posições diferentes, mas ela é ponto de encontro. Ela acaba sempre nos levando para Jesus, quando o batismo para nós é o principal acontecimento desta união com Deus, desta comunhão com a Trindade Santa, foi o meu batismo. E eu quero vivê-lo até o fim. Terminamos então, ainda com essa hino que aparece aqui em Colossenses, eu gostaria que você guardasse no seu coração. Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter em tudo a primazia. Pois Deus quis fazer habitar nele toda a plenitude, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, pacificando com o sangue da sua cruz as coisas da terra e as coisas do céu. Meu irmão, minha irmã, fique com Deus, fique com a bênção e a sabedoria de Nossa Senhora Aparecida. Até a semana que vem, se Deus quiser.